Pessoal, bom dia. Nós vamos começar mais uma sessão do EducaSUS. Desculpa, a gente atrasou um pouquinho, mas estamos na hora. Hoje a gente tem a honra de receber novamente a doutora Marli de Fátima Prado Bueno, doutora em Saúde Pública e biologista pesquisadora no Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Todo ano, sempre, ela está nos ajudando, cooperando aqui com a gente. É um prazer, doutora Marli, tê-la aqui conosco no projeto. E vai falar hoje sobre as instruções para preenchimento correto da declaração de óbito, que é um grave e grande problema que as instituições de saúde apresentam. Então, pessoal, depois do término, só pedir a vez, como de praxe, mandar as perguntas e vamos ao debate. Marli, obrigada novamente, prazer tê-la com a gente, a palavra. Bom dia a todos. Agradeço o convite da Tatiana e da Luciana para a apresentação dessa aula sobre declaração de óbito e as instruções de preenchimento. E é sempre um prazer estar falando com o pessoal da ponta, né, das santas casas, dos hospitais, em razão da importância do papel de vocês na coleta de dados. Os dados sobre óbitos no Brasil configura uma das bases de dados mais importantes para o conhecimento das condições de saúde da população. Parece controverso saber sobre saúde através da declaração de óbito, mas na verdade são informações que muito nos orientam enquanto profissionais de saúde pública das necessidades de saúde da população. Fala muito a favor desses dados o fato da declaração de óbito consistir num evento único, ou seja, ninguém morre mais de uma vez. Então, eu consigo saber do que a pessoa adoeceu e quais foram as doenças que levaram à morte. Uma outra vantagem que fala a favor dos dados de óbito é o fato desses dados serem universais, ou seja, independe de ser atendida ou não pelo SUS. O falecido, sendo SUS dependente ou não, ele vai ter seus dados nessa base de dados. Por quê? Porque a declaração de óbito também é um documento que embasa a emissão da certidão de óbito, que é um documento legal. Então, no Brasil, a gente pode considerar que os dados de óbitos consistem numa das bases de dados epidemiológicos mais confiáveis para se conhecer a situação de saúde da população. Comparando, desde o início da coleta desses dados no Brasil para os dias de hoje, nós tivemos grandes evoluções e a cada dia esses dados têm se tornado de melhor qualidade e de maior confiabilidade. Porém, ainda existem alguns aspectos que precisam ser melhorados e a necessidade de capacitação ou de educação permanente de todos os atores, de todos os profissionais e atores que atuam nesse sistema de informação. Dentre os fatos relevantes da história da declaração de óbito, não só no Brasil, mas como no mundo, em 1948 a gente teve a adoção de um modelo internacional de atestado de óbito. A importância disso é a padronização, desse instrumento e da sua forma de coleta, de seus conceitos, permitindo assim a comparabilidade internacional e a mensuração, a construção de indicadores que vão medir o estado de saúde da população e também a incidência ou até
a taxa de mortalidade de determinados eventos de saúde pública, seja por grupos etários, né, no caso da criança, no caso dos menores de 1 ano, a morte materna ou mesmo a mortalidade geral. Em 1976, o Ministério da Saúde ele padronizou e tornou obrigatório no país o uso de um instrumento denominado declaração de óbito. Nesse sistema, que é o Sistema de Informação sobre Mortalidade, a principal finalidade é que esses dados subsidiem tanto os estudos demográficos, né, de crescimento da população ou de mortes na população, como também os estudos epidemiológicos que são embasados nas causas de morte, que são inclusas na declaração de óbito no campo atestado. Além disso, a gente também tem uma obrigação legal, que é emitir a certidão de óbito, para fins legais, né, desde as questões de legalização familiar, de patrimônio, como também a liberação para o sepultamento do corpo do falecido. Então, o fato de você ter uma prerrogativa legal para a emissão da declaração de óbito faz com que esse instrumento seja tão robusto enquanto coleta de dados e, consequentemente, o sistema de informação sobre mortalidade ter uma ampla cobertura no país, ainda que existam algumas situações de subregistros. O instrumento, ele é padronizado, como já foi dito, e também ele é impresso numa sequência numérica única, ou seja, só existe um número para cada DO, né? E esse número ele é sequencial e é atribuído pelo Ministério da Saúde e seu respectivo controle também. Ele se compõe de um conjunto com 3 vias que são autocopiativas ou carbonadas, né, na verdade, com um jogo de 3 folhas, né, com 3 cores. A primeira via é branca, a segunda via é rosa e a terceira é amarela. A sua distribuição é gratuita e é controlada pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde de Estado e pelas Secretarias Municipais de Saúde, que têm responsabilidade solidária nessa distribuição e nesse controle. As unidades notificadoras, que são as unidades que se cadastram, né, nas secretarias municipais de saúde para poder retirar esses impressos e também devolvê-los após o seu preenchimento e, consequentemente, fazer o seu controle no âmbito institucional ou pessoal. E elas se compõem de um conjunto de unidades. Um estabelecimento de saúde, que entende-se como um hospital, um pronto-socorro, um pronto-atendimento, uma unidade de saúde que eventualmente pode abrigar a ocorrência de óbitos. O Instituto Médico Legal, que é um órgão da Secretaria de Segurança Pública, o Serviço de Verificação de Óbito, que é um órgão da saúde, o médico, né? O médico pode individualmente retirar e se cadastrar para retirada desses formulários, caso ele faça atendimento que pode gerar óbitos ou até eventualmente ele precise emitir um atestado, uma declaração de óbito
numa morte domiciliar ou de acompanhamento no PSF, exemplo, né? E o cartório de registro civil, que pode retirá-lo desde que a localidade desse cartório não exista médico. Somente nessa situação que o cartório pode emitir a declaração de óbito segundo uma legislação própria. É expressamente proibida a distribuição de DO a empresas funerárias. Então, isso é sujeito a controle e consta em portaria do Ministério da Saúde. Quem é que emite a declaração de óbito? Qual é o profissional que tem a responsabilidade ética e legal pelo preenchimento e assinatura? Somente o profissional médico, seja o médico do serviço de saúde ou o médico do IML ou do SVO, no caso médicos legistas, é quem pode preencher e assinar a DO. Os demais profissionais de saúde não têm essa prerrogativa. A emissão simples, a pura emissão da DO não pode ter cobrança do paciente. O Código de Ética Médica, ele prevê no seu artigo 84 que é vedado ao médico deixar de atestar óbito de paciente o qual ele presta assistência ou vinha prestando assistência. A única prerrogativa que o médico do serviço não teria a obrigatoriedade de emitir essa declaração nos casos em que há indícios de morte violenta ou suspeita de morte violenta. Nesse caso, a responsabilidade é da delegacia de polícia. Então, o médico deve comunicar ao delegado de polícia que fará o encaminhamento desse corpo para o IML. Que tipo de óbito que deve ser lançado nesse instrumento? Os óbitos fetais, ou seja, aqueles que morreram na barriga da mãe, no útero, né? E os óbitos não fetais, que são das pessoas vivas, obviamente. Qual é o fluxo que é estabelecido para os formulários da DO? O médico atestante, né, que vai preencher e assinar a declaração de óbito, ele preenche o conjunto, né, que vem com 3 vias. A via branca, ela tem que ser encaminhada pelo profissional ou pela instituição para a Secretaria Municipal de Saúde. Normalmente o controle e a avaliação, digitação, encaminhamento desses dados é o núcleo de vigilância epidemiológica, né? Mas eventualmente a Secretaria Municipal de Saúde poderá usar outros núcleos internos, mas de qualquer forma a primeira via é da Secretaria Municipal de Saúde. A segunda via, que é a via amarela, deve ser entregue na mão da família, que a levará até o cartório para a emissão da certidão de óbito, que é o documento legal do cidadão, né? E essa via será retida pelo cartório e após a emissão da certidão de óbito. E a terceira via é a via de arquivo do emitente, né? Se for um hospital, se for uma unidade de saúde, normalmente isso deve ficar arquivado no seu prontuário. Se isso for de um médico, de um consultório particular, ele também terá essa via como comprovante da sua emissão. Esse fluxo é estabelecido em portaria e os prazos de encaminhamento para a Secretaria Municipal de Saúde normalmente é regulamentado no território do município para as unidades notificadoras pela Secretaria Municipal de Saúde.
Quem atesta o óbito do ponto de vista do tipo de óbito? Nos óbitos não fetais, a gente tem dois tipos de óbito. Aquele óbito que teve como origem uma causa natural, ou seja, uma pessoa adoeceu e pelo curso normal da doença, ela evoluiu para óbito. Normalmente isso vai acontecer ou no serviço de saúde ou na residência, eventualmente em outros locais, que, como via pública ou coisa parecida, ou no transporte, mas no geral predomina esses dois locais. E a causa externa, que a gente chama de causa violenta, acidental ou morte violenta. Na causa externa, esses óbitos são declarados também por médico, mas por médico legista, que são vinculados ao Instituto Médico Legal, ou seja, são médicos que são vinculados à Secretaria de Segurança Pública e tem todo um ritual de análise dessa morte e serão emitidos inclusive documentos que podem embasar a responsabilização de alguém. Dentre as causas externas estão as mortes acidentais, né, independente de responsabilidade ou não, os acidentes de trânsito, as quedas, os acidentes de trabalho, os homicídios, os suicídios, né, são todos considerados mortes que foram causadas por agravos externos e são de responsabilidade do Instituto Médico Legal. Esse corpo normalmente ele é encaminhado ao IML pelo delegado de polícia. Então, caso ele venha a ser atendido no serviço de saúde, cabe ao serviço de saúde o comunicado à polícia para os encaminhamentos legais. O outro tipo de óbito, que é o que é o foco dos serviços de saúde, são os óbitos de causa natural. Os óbitos de causa natural, eles podem ocorrer em duas situações: os óbitos com assistência médica e os óbitos sem assistência médica. Quando a gente fala em assistência médica, não é necessariamente a presença do médico na hora do último suspiro, e sim a existência de um médico que faz o acompanhamento daquela doença e que trata daquele paciente. Tá? Então, um paciente que não tem nenhum médico que o acompanha, ou no momento ou no decorrer da morte, ele não tinha nenhuma patologia que estivesse sendo acompanhada, ou naqueles casos que a pessoa tem uma morte súbita e também não tem um acompanhamento e pode ser considerada sem assistência médica, o serviço que deve emitir esse atestado ou essa declaração de óbito é o serviço de verificação de óbito, né? Que cada região tem um serviço de referência. A inexistência desse serviço faz com que o médico do serviço acabe emitindo também essa declaração, caso não seja possível esse encaminhamento, né? E aí o médico deve registrar nesse seu atestado que foi sem assistência médica. A causa natural com assistência médica, ela pode também gerar duas situações. O caso em que a gente tem uma causa conhecida, ou seja, aquele paciente tinha uma doença que vinha sendo acompanhada regularmente e que culminou com a morte. Nesse caso, o médico do paciente pode atestar esta morte ou o seu substituto, entendendo como também um médico do serviço
que atende esse paciente num momento de intercorrência. E a outra situação é o óbito mal definido, em que o profissional não sabe qual é a causa desta morte, apesar de haver um acompanhamento, seja numa internação, né, em que ainda não foi esclarecido as causas, seja no acompanhamento ambulatorial, e o próprio médico também pode encaminhar para o SVO, caso isso seja possível. O serviço de verificação de óbito, ele tem o objetivo de identificar causas naturais por interesse epidemiológico, de conhecer quais são as causas naturais que estão levando ao óbito. O SVO é diferente do IML, que o IML tem a função de investigação policial também. Acontece que em muitas localidades, o SVO e o IML, ele ocupam o mesmo espaço físico onde são realizadas as autópsias, apesar de, na maioria das vezes, serem equipes diferentes. Então, nem sempre isso é visível, né, para a população, que o SVO existe no território ou na região, né? E até para otimizar a estrutura física, em muitos estados essas duas estruturas dividem espaço físico. Normalmente a Secretaria Municipal de Saúde ou as regionais de saúde são capazes de, se é que já não fizeram isso, de informar as unidades de saúde quais são os serviços disponíveis na região e quais as referências de cada um. A emissão da DO ela é feita em duas situações. No caso de óbito fetal, né, e de óbito não fetal, conforme eu já comentei. O que é importante salientar? O óbito fetal, ele tem alguns aspectos que normatizam a situação da emissão da declaração de óbito fetal. Isso é muito importante estar atento para não deixar de registrar um óbito fetal, porque se ele não for registrado como óbito fetal, ele vai entrar nas perdas fetais, como aborto, inclusive, né? Então, o que as normativas legais e técnicas da saúde definem? Que o óbito fetal é aquele que a gestação é igual ou maior que 20 semanas. Então, um critério seria o tempo de duração da gestação. O outro critério é o peso igual ou maior que 500 gramas, ou a estatura, igual ou maior que 25 centímetros. O que a gente precisa ficar atento? Aqui não é reunir as três situações, mas sim uma delas já é suficiente, ou seja, gestação igual a 20 semanas ou peso igual ou maior que 500 gramas ou estatura igual ou maior que 25 centímetros. Então, eu não tenho que atender as três características, e sim qualquer uma delas, tá? Para que seja emitido a declaração de óbito fetal. O CFM também normatiza esta emissão da declaração de óbito. Esta definição está no Conselho Federal de Medicina e também na portaria do Ministério da Saúde.
o que eu considero óbito não fetal? Obviamente, das pessoas vivas, né, que tenham morte natural, que seja emitida a declaração de óbito pelo Serviço de Saúde ou pelo SVO, e a causa acidental ou violenta pelo Instituto Médico Legal. Porém, existe uma situação que deve ser objeto de muita atenção, que é o caso do nascido vivo que morre logo após o nascimento. Nesse caso, independe da duração da gestação, do peso, do tamanho ou do tempo que a criança permanecer viva. Então, veja só, se a criança nascer viva, né, e nascer vivo, é importante atentar para a definição de nascido vivo, que é qualquer sinal de vida que é a criança presente que não se caracterize como sinal, como movimento involuntário, tá? Então, se o cordão umbilical, por exemplo, se houver pulsação do cordão umbilical, a criança é considerada viva, né? Essa definição, ela pode ser encontrada na Classificação Internacional de Doenças, ou seja, na CID-10 vocês vão encontrar o conceito de nascido vivo. Erroneamente, muitas pessoas consideram nascido vivo apenas aqueles que respiram. E isso não é o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Então, é importantíssimo ficar atento para essa questão. Nesse caso, se a criança nascer viva, durar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, ela é considerada uma nascida viva. Nesse caso, eu tenho que fazer uma DNV e uma DO, tá? E isso é muito importante. Por quê? Porque uma criança nascida viva, ela muda a hierarquia de patrimônio, né, dos pais. Então, caso a criança tenha nascido vivo e o hospital emita só a declaração de óbito fetal, está sujeita a uma ação judicial pela mãe, né, por conta da questão de herança familiar. Então, nesse caso, eu chamo bastante atenção para os profissionais de saúde pela importância de fazer a declaração de nascido vivo e, em seguida, a declaração de óbito. Por quê? Porque a criança teve um sinal de vida, logo ela é considerada nascida viva. Como é composta a DO? A DO é composta de 9 blocos, né, em que nós temos dados de identificação do falecido, dados de identificação do serviço onde aconteceu o óbito ou não, dados epidemiológicos, né, sobre a morte, dados da emissão, né, quem foi o médico que emitiu essa declaração de óbito, e também dados do cartório que são preenchidos pelo cartório. O modelo em vigor da declaração de óbito Não pode deixar em cima, senão ele só enxerga esse fundo verde. Ok. É só um minuto que eu preciso abrir o mouse mesmo que a gente utiliza aqui. Não tá abrindo o link. Então. Posso abrir? A declaração de óbito, no final eu mostro a declaração de óbito na íntegra, ok?
Nesse momento a gente vai vê-la por blocos, né? Para discutir alguns campos que são cruciais para o seu preenchimento. No momento de emitir a declaração de óbito, é importante destacar o bloco, né, com as 3 páginas, a branca, a amarela e a rosa. Por quê? Porque como elas são autocopiativas, há necessidade de fazer uma pressão, né, no seu preenchimento com a caneta, e se você não tirar do bloco, você pode transmitir esses dados para os blocos, para os conjuntos seguintes. Então a gente recomenda sempre que seja destacado o bloco. É importante ressaltar que o documento tem que estar legível e o seu preenchimento com caneta esferográfica. Caneta a tinta, né, com pena, ela não faz a pressão adequada para que as 3 vias sejam preenchidas. Também é altamente recomendável que o preenchimento desse conjunto de DOs seja feito mediante um documento do falecido com foto, né? Por quê? Porque esse documento tem valor legal. A gente sabe que existe o prontuário do paciente, que todos os dados são anotados no prontuário do paciente, mas a gente também sabe que existem algumas situações em que as pessoas fornecem carteira de plano de saúde, carteirinha do plano de saúde de um familiar para que aquele paciente que não tem o plano utilize. Claro que isso é uma conduta ilegal, mas a nossa experiência mostra que existem situações desse tipo. Então, nós recomendamos que no momento da emissão da declaração de óbito seja solicitado um documento à família com a foto do falecido, para ter mais segurança, o serviço ter mais segurança na emissão desse documento. O número aqui é um número sequencial, cada DO vai ter o seu número e sua emissão é controlada. Isso é muito importante porque o serviço vai ter que prestar contas dessa DO para a Secretaria Municipal de Saúde. A declaração de óbito, ela não deve ter rasuras, né? Então é necessário que isso seja feito com cuidado e que a pessoa se dedique, né, preferencialmente o médico, ao seu preenchimento com calma e com atenção. Nomes do falecido, do pai, da mãe, não podem ser abreviados, né? O Brasil tem um número muito grande de homônimos e o nome da mãe, junto com o nome do falecido, são uma das chaves utilizadas, além da data de nascimento, para descartar homônimos no banco de dados e também no cartório. O cartório só vai emitir a certidão mediante também um documento legal. Daí a importância dos dados existentes serem corretos. Por quê? Porque se não estiverem corretos, também é comum o cartório devolver ao serviço, ao profissional, para que ele faça o preenchimento correto. Então, além do retrabalho, você também tem a inutilização de um conjunto de DOs que também tem que ser justificada, né, para a Secretaria Municipal de Saúde. Deve-se evitar deixar campos em branco e o termo também ignorado ou preenchimento do campo ignorado.
o papel de quem coleta o dado é muito importante. E é esse profissional que vai estar com o familiar e com o documento na mão. Então, é altamente recomendável, e também os órgãos sanitários também pedem aos profissionais de saúde para que eles procurem preencher todos os campos, evitando os campos em branco e também a posição de campos ignorados. Obviamente que existem algumas situações que é impossível você ter esse dado, então admite-se, obviamente, o ignorado, e é por isso que ele existe, né? Então, assim, no caso da naturalidade, deve-se colocar o município / estado. Se for estrangeiro, aí sim você pode utilizar somente o nome do país. Mas no caso do Brasil, recomenda-se a forma correta de preenchimento é o nome do município e o nome do estado. Na idade, a recomendação é sempre a informação completa. Então, assim, número de anos, se for 13 anos e 5 meses, você vai adotar os anos completos, 13. Se for meses, 2 meses e meio, vai adotar os meses completos. 2 meses, horas, também, horas completas, 12 horas até 23 horas, né? A partir de 24 ele já vai passar para dia. Minutos, a mesma coisa, até 59 minutos que serão anotados aqui. Um outro campo que tem que ficar atento é a questão da escolaridade, que segue a mesma lógica. Você vai registrar o completo e, se tiver cursando, qual é o último ano que está cursando ou que a pessoa parou de frequentar a escola. No campo ocupação, esse é um campo muito utilizado pela saúde do trabalhador. Então, deve-se evitar, por exemplo, termos muito genéricos, tipo vendedor. Vendedor tem que se identificar: vendedor de automóveis, vendedor de eletrodomésticos, professor de primeiro grau, professor universitário, professor de segundo grau. Isso é uma exigência da CBO mais recente. Então, os termos genéricos, eles não são contemplados na CBO em vigor. Daí a importância desse detalhamento. Não há necessidade de colocar o código, né? A aposição desse código é feito pela Secretaria Municipal de Saúde, tá? Nos dados sobre residência, é de suma importância o preenchimento correto da rua, da avenida, ou seja, do logradouro, o número, no caso, se for apartamento, ou casa 1, casa 2, o CEP, o município de residência, o bairro de residência e a unidade da federação, o estado. Os códigos, não há necessidade de preenchimento. Por quê? Porque isso a Secretaria Municipal de Saúde faz automaticamente. Não é obrigatório, a não ser que o hospital, o serviço assim o deseje. Esses dados são muito importantes. Por quê? Porque muitas causas de morte, elas demandam a investigação domiciliar ou contato com a família. Quando o serviço não coloca esses dados corretamente, há uma perda muito grande de dados importantes ou demora na investigação, porque o serviço de saúde tem que usar de outros recursos para localizar esses familiares e às vezes até nem localiza. A outra questão é o local de ocorrência. O local de ocorrência
envolve o serviço de saúde, né? E aí, se for um serviço de saúde, deve ser colocado o código, o nome do estabelecimento, ou a mão, ou pode ser carimbado, não tem problema. O código SEMES também pode ser colocado pela Secretaria Municipal de Saúde, né? Isso não há problema. Mas o hospital também, se assim o desejar, pode colocar e já deixar preenchido. Caso o local de ocorrência do óbito seja uma via pública, deve ser identificado ao nome da via e a altura do número onde foi que aconteceu o óbito. Se caso for na residência e já tiver o endereço da residência acima, não há necessidade de registrar novamente. Mas se caso for acontecer num espaço aberto ou num outro local que não há residência e não hospital, deve ser sim aposto o endereço de onde aconteceu o óbito. O bloco 4, que é o bloco para óbitos fetais e menores de 1 ano, ele vem, é um bloco específico. Caso o sistema já detecte que esse óbito não é nessa faixa etária, obviamente isso aqui vai ser pulado, né, o seu preenchimento. Mas caso isso seja nessa faixa etária, tem que ser identificado, né, as causas, né, os campos que pedem o seu preenchimento. Então, aqui nesse campo sobre filhos tidos, que é a condição da mãe, deve ser informado o número de nascidos vivos e o número de nascidos mortos. No caso 01, 02, 03, não é? É pouco provável que ultrapasse 2 dígitos, né? 11, 12, mas já houve casos de ultrapassar, mas normalmente isso vai ficar anotado com o 0 e o número em seguida, tanto para vivos quanto para mortos. É importante levar em conta que o óbito que você está notificando, seja infantil ou fetal, ele não deve ser incluso nesse registro, né? Isso são só os óbitos anteriores, tá? A duração de semanas de gestação, no caso de óbito fetal, o tipo de gravidez, se foi única, se foi dupla, se foi tripla, né? O tipo de parto, se foi vaginal ou cesárea, ou se é ignorado, né? Há casos da gente não ter essa informação, principalmente com bebês que são encontrados abandonados, né? Então aí cabe o campo ignorado, né? E também o preenchimento da declaração de nascido vivo. Esse preenchimento ele só vai ser feito se for o caso de um nascido vivo e um óbito em seguida, porque nem sempre o serviço vai ter disponível esse número, né? Então, se houver disponibilidade, registrar o número da declaração de nascido vivo, o peso ao nascer, considerando que o óbito foi no dia do nascimento, no caso de óbito fetal, e se tiver disponível esse dado. E também a morte em relação ao parto, se foi antes, se foi durante, se foi depois, e no caso de crianças que você não tem a identificação, o ignorado.
Mas esses campos são extremamente importantes para a elucidação e o estudo epidemiológico desses óbitos, que são fetais e menores de 1 ano. Os campos acima, né, eles não se aplicam para essa situação de óbito fetal em menor de 1 ano. O bloco 5, que são as condições e causas de óbito, também são chamados de atestado de óbito, né? Na verdade, é somente esse campo que a gente chama de atestado de óbito desse bloco. Todo o instrumento nós chamamos de declaração de óbito. E ele destina-se a coletar a opinião médica sobre quais foram as condições e as causas de óbito, né? Esse primeiro quadro, ele se destina a saber se o óbito foi de uma mulher em idade fértil, né, no caso de 10 a 49 anos, e se a mulher estava grávida ou não. Nós solicitamos que as pessoas não deixem de preencher, que os profissionais não deixem de preencher esse campo e estejam muito atentos a verificar se essa mulher estava ou não grávida. A depender da idade gestacional, não é possível, obviamente, saber se ela estava grávida ou não, principalmente em algumas causas que não tem a ver com a gravidez. No caso específico de mortes violentas, existem vários estudos epidemiológicos que tentam estabelecer um nexo causal entre homicídios de mulheres pelo companheiro causados pela não aceitação da gravidez ou porque a mãe pressiona o pai para assumir a gestação, o filho, e às vezes o pai não tem esse interesse ou já tem um impedimento legal, já é casado e não quer que a família descubra, coisas nesse sentido. Então, é muito importante não subestimar este campo, também nos casos de mortes violentas, porque isso é muito importante para os estudos de causalidade do óbito em mulheres em gestantes, né, em mulheres grávidas ou em gestantes. A assistência médica também deve ser informada no sentido de se existe alguém acompanhando aquele paciente, né? Se houve acompanhamento médico no decorrer daquelas causas que levaram à morte. No caso de necrópsia, também deve ser informado se esse diagnóstico foi confirmado por necrópsia. Normalmente são as declarações de óbitos originárias de SVO ou de IML. Se for só do serviço de saúde, normalmente é a opção não. O preenchimento das causas de morte exige uma metodologia que é ensinada ao médico já na graduação e é recomendada pelos órgãos, os conselhos e também Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, e tem uma metodologia mundial, né, que é o modelo internacional de atestado de óbito. Como é que funciona isso? Você tem a parte 1, que é composta da linha A, da linha B e C e da linha D, que implica que o seu preenchimento comece pela linha B, né, que seria
a causa básica do óbito ou a causa que iniciou a sequência de acontecimentos e que culminaram com a morte, né? A linha B e a linha C são as causas antecedentes ou consequência da causa básica, né? E por fim a linha A, que vai registrar a causa terminal da morte, né? Por quê? Porque nos interessa conhecer qual é a causa básica da morte, que é justamente onde se iniciará as ações de prevenção e também o estudo das consequências ou das doenças associadas a essa causa básica, né? O médico não deve apor essas causas com os códigos da CID e nem deve colocar o código da CID aqui do lado. Por quê? Porque esse código ele é aposto pelo codificador de causa de morte na Secretaria Municipal de Saúde, que é um profissional treinado para apor essas causas, tá? Aqui o médico deve descrever as causas, né, em cada linha, obedecendo essa sequência. A parte 2, ela destina-se à anotação de outras condições mórbidas que contribuíram para a morte, mas não fizeram parte do encadeamento, ou seja, não estão na cadeia de antecedentes ou de consequências daquela causa básica de morte. Então, assim, qualquer doença ou lesão que o médico acredite que tenha influído desfavoravelmente aquele encadeamento, ele vai anotar na parte 2, tá? Que são causas contribuintes, né? E não consequenciais. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos de situações como deveria ser preenchido o atestado, tá? Então, assim, o exemplo número 1 é de um homem com 65 anos que sabia ser hipertenso, mas não fez tratamento. Ele sabia há muito tempo, ou seja, desde os 30 anos que ele era hipertenso e não fazia 35 anos. Ele já fazia 35 anos. Ele começou a apresentar os sintomas há 2 anos atrás, com dispneia de esforço, que foi ao médico e foi diagnosticado a hipertensão arterial e a cardiopatia hipertensiva com o início do tratamento. Depois de 2 meses, né, há 2 meses atrás, ele apresentou insuficiência cardíaca congestiva, teve edema agudo de pulmão e faleceu depois de 5 horas. E também tinha sido diagnosticado com um câncer de próstata, tá? Quando possível, né, porque nem sempre isso é possível, é importante registrar o tempo da doença, que a doença está em curso. Como a neoplasia de próstata, ela não fez parte desta cadeia que levou à morte, o médico registrou a neoplasia maligna de próstata com 2 meses na parte 2. E a hipertensão que ele tinha há 35 anos foi considerada a causa básica da morte e que iniciou os acontecimentos ou as causas posteriores. Então, a cardiopatia hipertensiva apareceu depois de 2 anos, a insuficiência cardíaca hipertensiva há 2 meses e o edema agudo do pulmão, que foi a causa terminal, há 5 horas. Então, esse é um modelo de uma doença crônica preenchido corretamente e o encadeamento mostra a evolução
da doença e numa ordem sequencial, conforme a gente previu nesse modelo anterior, né? Este levou a este levou a este e este levou a este, né? Então, é um encadeamento que, pelas normas de preenchimento da declaração de óbito, é de baixo para cima, ok? Aqui tem um exemplo de uma morte materna de uma mulher de 37 anos com hipertensão arterial crônica, né, e uso de nifedipina. Quando ela estava com 32 semanas de gestação, ela foi internada com toxemia gravídica e com pressão já elevada, 16 por 11. 10 dias após a internação, ela apresentou cardiofocografia, apresentou padrão normal, o feto estava ativo, a PA continuava alta e ela recebeu alta. No dia seguinte, ela voltou ao hospital e estava com dor no estômago, né? Epigastralgia, vômito, plaquetopenia, alteração das enzimas hepáticas e o PA também elevado. Foi realizada a cesárea, retirou o feto que estava morto. Então, nesse caso, tem a declaração de óbito do óbito fetal. Durante a cirurgia, a PA foi 22 a 13, né? E foi feito um bloqueio com anestesia, a PA baixou para 17, foi hidratada com Ringer e no pós-operatório imediato teve anúria, não respondeu diurético e teve infusão de volume. Foi encaminhada para UTI em choque e evoluiu para óbito. Então a gente tem dois óbitos, o óbito fetal da criança e o óbito da mãe. Como seria o preenchimento da declaração de óbito? Distúrbio hipertensivo pré-existente com proteinúria superposta. Não sabe dizer quando foi que começou. Síndrome de HELP, insuficiência aguda, renal aguda e choque hipovolêmico, né? E qual foi a causa contribuinte para todo esse encadeamento? A gestação de 32 semanas registradas na parte 2, né? Então, gestação de 32 semanas causa distúrbio hipertensivo pré-existente com proteinúria superposta, síndrome de HELP, insuficiência renal aguda, causa terminal, choque hipovolêmico, sem a informação do tempo, que foi a opção do médico que preencheu essa declaração de óbito. Aqui um exemplo, né, de um atestado de óbito por causa violenta, né? No caso aqui foi um acidente de trabalho, né? Um homem de 25 anos, pedreiro, estava trabalhando quando sofreu queda de andaime, né? Correspondente a 2 andares e foi recolhido pelo serviço de resgate e encaminhado ao hospital, onde fez uma cirurgia em virtude de um traumatismo crânioencefálico. Morreu após 3 dias. Então aqui, queda do andaime há 3 dias, traumatismo crânioencefálico há 3 dias, edema cerebral há 3 dias. Então, a queda que levou a um TCE, que levou a um edema cerebral, né? Olha o encadeamento: queda, TCE, edema. Causa básica do óbito, causa terminal. Informação, foi operado, tá? Então, aqui eu tenho o registro deste acidente, que é um acidente de trabalho, né? Lá na linha abaixo,
que seria causas externas, nesta linha aqui, recomenda-se a descrição de queda de andaime de altura correspondente a 2 andares, né? Apesar da queda de andaime estar registrada aqui há o detalhamento de altura. Isso é importante para o estudo epidemiológico, tá? O bloco 6 é onde o médico deve colocar o seu nome legível, o seu CRM legível, né? Se ele é o médico que atestou o óbito, né? O município, se for por SVO ou ML, senão não há necessidade. Porque esse local do município do SVO? Porque nem sempre o município de SVO é o município em que ocorreu o óbito, né? Ele foi removido para uma cidade que não aquela que ocorreu o óbito. E aqui o telefone do médico de contato, né? Ou e-mail também pode ser inserido aqui, a data do atestado e a assinatura do médico com o carimbo. Recomendação que deve ser levado sempre em conta para proteção do profissional: jamais assinar uma DO em branco e conferir todos os campos e o seu preenchimento. Por quê? Porque a declaração de óbito, ela pode ser utilizada para fins criminosos. Tanto o formulário em branco, como DOs que já tem um carimbo do médico, mesmo que não assinado, como aquelas assinado em branco. Por mais que o médico confie nos seus na sua equipe de trabalho, isso pode, por alguma razão não intencional, gerar um processo crime. E nós já fomos testemunhas de profissionais muito bem intencionados que assinaram declaração em branco ou acompanhavam pacientes e a família veio até o serviço e disse ao médico que o paciente havia morrido e o médico atestou o óbito sem ver o paciente morto, quando isso poderia não ter acontecido ou o paciente de fato estava morto, mas não pela causa que o médico acompanhava. Então, assim, nós já presenciamos diversos casos de profissionais médicos que, muito bem intencionados em ajudar a família ou em ajudar o paciente, assinaram declaração de óbito em branco ou sem ver o paciente morto e tiveram problemas seríssimos, tanto de ordem legal como de ordem éticas. Então, isso não deve ser feito sob pena de grandes dores de cabeça. Os dois últimos blocos são blocos usados para preenchimento do cartório. Então, o profissional deve deixar isso em branco, que essa via só vai ser preenchida na via amarela e é retido pelo cartório, tem as finalidade demográfica e controle do próprio IBGE. Bom, questões que devem ser consideradas nesse preenchimento. A rasura deve ser inutilizado o jogo, né? As 3 vias, no sentido de traçar uma linha e escrever inutilizado e depois devolver esses formulários não utilizados para a Secretaria Municipal de Saúde
para o controle do sistema daquela DO, daquele número, né? A outra coisa é extravio, furto de DO, deve ser registrado um boletim de preservação de direitos, que é o que a gente chama de BO. Por quê? Porque existem relatos e provas de roubo de DO dos serviços de saúde. Logo, as declarações de óbito devem ficar muito bem guardadas, lógico que disponíveis para seu uso, mas não devem ficar em locais onde pessoas possam retirar os blocos sem controle. Esse número deve ser controlado porque o serviço, o diretor clínico do hospital ou o médico que tem a posse e a guarda desses formulários, eles estão sujeitos a aspectos legais no caso dessas declarações ser usadas para fins criminosos, né? E eu já presenciei inquéritos que a Polícia Federal realiza por conta de cemitérios clandestinos ou crimes por conta da obtenção desses formulários em branco ou formulários já carimbados e assinados. A título de lembrar, aquele número que existe no cabeçalho da DO, ele é controlado pelo Ministério da Saúde. Então, assim, todas as DOs, à medida que ela vai entrando no sistema, sendo digitado e enviado para a base nacional, essas DOs vão sendo monitoradas e o Ministério acompanha as DOs que não entraram no sistema, não foram rasuradas e devolvidas, né? Porque as de rasura são devolvidas. Ele acompanha aquelas que que não entram no sistema por aquele município que distribui. Quando elas entrarem no sistema em outro local, elas são objetos de investigação. O que a gente tem como desafio nesse sistema? E esses desafios são dos gestores, mas também dos preenchedores. E os preenchedores, os médicos e a equipe de saúde que fazem a coleta desses dados têm um papel muito importante nessa mudança, nesse aprimoramento, nessa melhoria desses dados e que permitem o desenvolvimento de políticas públicas para sua melhoria. Exemplo, através desses sistemas que nós vamos saber quantas pessoas morrem de dengue, quantas pessoas morrem da Zika vírus, ou os óbitos fetais, ou os bebês que vão a óbito por causa dessa causa que hoje é o foco da ciência hoje e da saúde pública que o Brasil vem enfrentando, né? O surto de microcefalia, como também das causas externas da tuberculose, da hanseníase e de todas as doenças naturais ou violentas, com o objetivo de desenvolver ação tanto de prevenção como de assistência. Então, assim, subregistro. O que é subregistro? A omissão de causas de óbito na declaração de óbito. Exemplo, morte materna. É muito comum haver o subregistro da causa de morte materna ou a omissão da situação de gravidez, né? E isso é muito importante para o acompanhamento e a elucidação dessas causas. Causas mal definidas. Não deve ser colocado sintomas
na declaração do atestado de óbito. O que seria isso? Parada cardiorrespiratória, exemplo. Parada cardiorrespiratória, todas as pessoas que morrem vão ter uma parada cardiorrespiratória. Isso não é causa de morte, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser avaliada pelo seu preenchedor. As causas de morte tem que ser as doenças que levaram aquela causa terminal. Obviamente que a gente não consegue zerar a causa mal definidas, mas existe um percentual mínimo que a gente pode admitir. Quanto mais mal definidas forem as causas, quanto maior o número de DO com causas mal definidas, maiores são as evidências das dificuldades de diagnóstico naquele serviço. Então, assim, as dificuldades de diagnóstico, elas têm também um percentual que podem ser admitidos. Omissão de causas por motivos éticos, legais, culturais ou religiosos, né? Então, assim, não omitir causas como a AIDS, a tuberculose ou doenças que o paciente era portador, né? Porque os dados deste instrumento, ele serve para múltiplas finalidades que vão atuar, inclusive, sobre essas causas. Campos em branco. Campos em branco é muito diferente de campo ignorado. O campo ignorado é uma informação. Quando você diz, eu ignoro esta variável, ou seja, eu não sei qual foi o tipo de parto, né? Então, se eu coloco ignorado o tipo de parto, quase sempre vai estar relacionado a uma criança que foi abandonada e você não tem acesso ao familiar. Isso é uma informação. Agora, o campo em branco, ela é um campo que significa que o profissional não preencheu. Então, o campo em branco remete diretamente ao profissional que está coletando a informação, né? A variável ignorada, ela é uma informação que quem está coletando está nos passando. Eu não sei qual é o tipo de parto, então ele ignora e ele não tem como identificar. Então, é para isso que serve a variável ignorada, para separar aquilo que eu desconheço daquilo que eu não preencho. Então, assim, campos em branco remete diretamente para o preenchedor. A variável ignorada, não. A variável ignorada é uma situação daquele contexto do óbito. O preenchimento incorreto traz a informação para o órgão de saúde pública, que quem está preenchendo não sabe preencher. Então, isso sugere uma capacitação, um treinamento, que seja tirada a dúvida, né? Então, preencher incorretamente remete para a necessidade de capacitação. Preencher com variável ignorada, eu estou dizendo que eu não sei e não tenho como conhecer ou definir aquela variável. Campo em branco, eu não preenchi. É isso que aquela declaração me dá. Então, nesses desafios, cabe à Secretaria Municipal de Saúde aproximar-se do serviço para a melhoria, para o aprimoramento do preenchimento desta declaração de óbito, né? E, nesse sentido, o serviço também pode ir atrás da Secretaria Municipal de Saúde
e pedir a sua base de dados. Você pode pedir para que a Secretaria Municipal de Saúde te gere uma planilha com todos os óbitos que o serviço registrou e com o preenchimento dos campos. Então, quem está num papel de supervisão, seja médica ou até de enfermagem, porque às vezes a enfermagem apoia o médico nesse preenchimento, lembrando que a responsabilidade é do profissional médico, pela informação que consta lá. Então, a partir do momento que ele permite que alguém preencha, o erro não é de quem preencheu, e sim do médico, que é a responsabilidade. Então, a melhoria dessas informações, ela é solidária, tanto de quem preenche, e quem está na ponta tem um papel importantíssimo, como de quem vai trabalhar essa informação para conhecer aquela realidade. Para o hospital, ele também pode usar essa informação para estudar o perfil de óbitos do seu estabelecimento e, a partir daí, aprimorar a sua assistência, né? Então, para a saúde pública, ela vai estudar isso no contexto do seu território, mas nada impede que o estudo seja por estabelecimento, porque vai trazer muitas informações úteis para a melhoria dessa assistência. Então, esses são os desafios atuais que o Sistema de Informação de Mortalidade traz para a gente. Esse é o conjunto, né, do conteúdo que eu queria trazer para vocês, e agradeço muito a atenção de vocês e estou disponível para interação assim que vocês desejarem. Ok, Marli, muito obrigada pela explanação. Eu sei que a gente está adiantado aí na hora, pessoal, faltam 5 para o meio-dia, mas eu acho que o pessoal tem algumas perguntas, eu também aqui tenho. Padre Albino de Catanduva, eu vou subir eles e depois eu tenho 3 perguntas aqui que o pessoal me mandou para eles fazer, tá bom? Vamos lá com o Padre Albino rapidinho. Bom dia, meu nome é Patrícia, eu falo do Hospital Emílio Carlos. Eu queria saber se é correto usar o termo preto ao invés de negro, que tem na DO. Na verdade, você vai assinalar uma das opções da cor raça, né? Como se conduz a anotação desse termo? A variável raça é uma variável de difícil atribuição, né? Então, assim, você vai usar o que tem, as opções que tem na DO, né? Negro para preto é pardo. Preto define as pessoas que são cor preta e pardo, cores que têm a cor parda. Quando você se refere a negro, pode ser preto ou pardo. Como a DO não te dá opção de colocar descrição, você tem que assinalar a variável. O que a gente recomenda? Que quem vai coletar a informação peça para o familiar responsável atribuir a cor, né? Então, não é a gente, profissional de saúde, não é o médico que tem que olhar para o paciente e apor preto, pardo ou negro, no caso, e sim a família.
Se a família disser que é branco, você vai me perguntar, coloca o branco? Vai colocar branco. Por quê? Porque essa metodologia é a metodologia recomendada pelo IBGE. E é dessa forma que o IBGE faz a coleta do dado para o censo também. Então, quando chega na raça, cor, o profissional de saúde deve falar para a família: eu tenho que atribuir raça, cor para o falecido. Eu vou ler quais são as opções e você me diz qual opção eu vou assinalar. Essa recomendação. Tá? Pela dificuldade o fenótipo, né? O que a pessoa aparenta, normalmente não seria o genótipo. Então, essa é a recomendação expressa do IBGE para todos os formulários que tenham que atribuir raça-cor. Posso fazer outra pergunta? Claro. No caso de se for cremar o corpo, é preciso 2 médicos assinarem a DO? Não existe nenhuma recomendação nesse sentido. É independente de ser cremação ou sepultamento. É o próprio manual da declaração, de preenchimento da declaração de óbito, que depois eu posso passar os links ou ver com a Tatiana como disponibilizar para vocês. Ele não tem essa recomendação. Basta um médico declarar o óbito. Entendi, obrigada. Não. Obrigada, viu, Catanduva? Santa Casa de Porto Ferreira, bom dia, vocês têm pergunta? Eu gostaria de saber, quando a pessoa nunca trabalhou registrado, mas é pensionista, como colocar no campo ocupação? Então, no campo ocupação, a gente deve evitar termos genéricos e não deve se colocar aposentado, porque aposentado não é ocupação. Então, isso independe da pessoa ser registrada, tá? Então, você vai colocar a ocupação. Então, se ela era, por exemplo, marceneiro, mesmo que ela não tenha sido registrada, contribuiu como autônomo ou não contribuiu, você vai colocar marceneiro. Isso independe do vínculo com a Previdência ou não, tá? Se a pessoa tiver 2 empregos, né? Então, às vezes, fala, de dia eu sou enfermeira e à noite eu sou professor. Então, você vai colocar a ocupação principal. Então, se a ocupação principal da pessoa é ser enfermeira e ela complementa a sua renda dando aula, você coloca a ocupação principal. Não coloca aposentado, não deve ser colocado porque não é ocupação. Ok, obrigado, pessoal aí de Porto Ferreira. Se tiver mais alguma pergunta, é só pedir, tá? Vamos lá para o Hospital São João Batista, em Pochorel, no Mato Grosso? Bom dia. Eu gostaria de saber se é correto nos campos das causas de morte. O médico não coloca causa e faz um relatório dizendo que ele não é o médico do paciente, que desconhece a causa do óbito e coloca o nome dele, o carimbo e o CRM. Independente do médico ser ou não
aquele que acompanha o paciente, se ele atendeu o paciente no momento do óbito, ele tem a obrigação ética e legal de emitir a declaração de óbito. Isso está previsto. A família, ela pode informar, e às vezes o médico não vai considerar o que a família está informando. Ele pode considerar aquilo que ele viu no exame clínico para justificar a morte. Obviamente que essa declaração de óbito, ela pode ser complementada depois com uma investigação no serviço que ele era atendido ou pelo prontuário. Mas o fato dele atender, digamos, num pronto-socorro ou um pronto atendimento, não ter na mão o prontuário do paciente e também não considerar como válida o que a família apresenta, não exime da responsabilidade de declarar o óbito, né? Nesse caso, se o médico for um médico plantonista, digamos, acho que vale a pena comunicar ao diretor clínico para normatizar essa conduta, né? Porque existem várias possibilidades dele emitir o atestado de óbito, e inclusive esse atestado, essa declaração depois ser complementada. O que ele não pode é não declarar o óbito, né? A não ser que o médico que acompanha a família possa ser acionado e, de comum acordo, esse médico que acompanha o paciente emita a declaração de óbito, mas isso não exime o profissional substituto, no caso, né? Ele é um substituto do médico dele naquele momento, pela condição que ele está no plantão. Então, acho que tem que ser discutido internamente para a normatização e o que esse médico, como ele pode também preencher essa declaração de óbito sem ter na mão o prontuário. Isso seria uma saída. Respondido, pessoal aí de Poxorel. Sim. Ok, obrigada. Vamos lá para o Hospital São Vicente de Paulo. Em Turmalina, eu Minas gostaria Gerais. de saber quando há o óbito fetal, se a gente vai colocar natimorto ou RN o nome da mãe. No caso de óbito fetal, é recomendável você colocar RN e o nome da mãe, porque natimorto já está dito quando você assinalou o óbito fetal. Então, é mais importante você colocar o RN com o nome da mãe. Ok, então, obrigado pessoal aí de Minas. Marli, rapidinho, eu tenho uma pergunta aqui para fazer. Como que faz em caso de morte externa nas localidades sem ML? Como que é? Tem que ter tem que vir um médico legista de outra cidade? Como que faz? Então, quando é morte violenta, quem vai encaminhar para o IML é o delegado de polícia, né? Caso
isso não seja possível, o delegado de polícia ele pode nomear um médico ad hoc, que a gente chama, para emitir impressões sobre aquela morte. Mas esse médico só poderá fazer isso se o delegado de polícia nomeá-lo. E isso independe dele querer ou não, também, né? Porque aí é uma medida legal. Mas assim, casos de morte violenta é uma questão e um problema da Secretaria de Segurança Pública, do seu respectivo estado. Então, não é a saúde que vai ter que dar esse encaminhamento, e sim a delegacia de polícia, né? Por quê? Porque isso vai gerar um inquérito policial. Então, assim, pode acontecer, sim, disso ocorrer num lugar em que até não seja possível remover para o ML, né? Numa situação muito especial, mas isso é uma decisão e um encaminhamento da Secretaria de Segurança Pública, tá? A saúde, ela não tem gestão sobre esse problema, né? Os profissionais de saúde. Morte violenta, morte suspeita, nós temos que comunicar à delegacia de polícia, e a partir daí, quem decide se vai para o ML, onde vai, como vai, é tudo a delegacia de polícia. Tá, e no caso de houve a violência na rua, adentrou o hospital, pronto-socorro, e é o médico plantonista, ele pode fazer a DO? Ele faz o atendimento, faz a assistência, mas chama a polícia. Que morreu, vai para o ML, chama a polícia. Entrou ferido, a saúde faz a parte dela na assistência. A declaração de óbito vai ser feita no IML. A secretaria cabe fazer o encaminhamento do que ele fez para o IML. Normalmente vai um relatório médico acompanhando o que foi feito. Mas DO de causa violenta, suicídio, homicídio, acidente de trânsito, acidente de trabalho, tudo isso vai pro IML. É caso de polícia que a gente fala. Caso de polícia. Desculpa. Põe o chat aí para mim, Rodrigo. Deixa eu ler ali que tinha alguém ituverava. Gostaria de saber quando o óbito acontece em casa e o corpo é encaminhado ao hospital para constatação do óbito. Ao preencher o atestado, é correto colocar a localidade como domicílio e a causa morte indeterminado ou em domicílio? No caso de morte em casa, vai ter lá naquele bloco de ocorrência a opção colocar domiciliar. Então já está sendo dito que foi em casa. Se foi na casa não do paciente, na casa do pai, por exemplo, tem que ser colocado o endereço lá e outro estabelecimento. Ao médico que atende para verificar o óbito, ele tem duas opções. Se ele tiver SVO, é encaminhar para o SVO. Se tiver um médico que faça o acompanhamento desse paciente que já estava doente e tal, a família pode também pedir ao médico que o acompanhe, porque aí ele vai saber as causas e tal. Para aquele que está atendendo no pronto-socorro, ou ele vai mandar para o SVO se tiver disponibilidade, ou então ele vai preencher a declaração de óbito. Na declaração de óbito, ele vai colocar que foi causa indeterminada, que foi uma morte que ele não consegue determinar a causa. Então, ele vai anotar lá, tem as circunstâncias do óbito que ele pode colocar,
tem o óbito domiciliar e causa indeterminada. Ela vai ficar como uma morte mal definida. Então aí o médico não se compromete em atribuir uma causa porque ele não sabe. É obviamente que ele tem que examinar o corpo para ver se não tem indícios de morte suspeita. Se ele sentir que ele não tem segurança ou ele desconfiar de alguma coisa daquela morte, ele tem que notificar a delegacia de polícia e aí vai para o ML. Ele só vai emitir como morte indeterminada se ele achar que é uma causa natural. Se ele achar que é suspeito, vai para o ML. Se ele achar que é uma causa natural, tem SVO, vai para o SVO. Ah, não tem o SVO, mas acho que é natural e ele quiser dar a declaração, ele pode sim dar a declaração e colocar a morte causa indeterminada. Isso é possível. Deixa eu ver lá. Continuando com o Ituverava, Marli, rapidinho. Quando o médico coloca a causa óbito, parada cardiorrespiratória, e na avaliação do óbito pela comissão de avaliação de óbito, detectamos outra causa morte, é correto solicitar a via liberada do atestado para correção? A declaração de óbito, depois que ela saiu do serviço e foi para o cartório, você só consegue mudar com uma ação judicial. Então, o serviço ele não pode pedir, ele não pode mudar, a não ser que haja uma ação judicial para que isso seja mudado. Porém, do ponto de vista epidemiológico, o que a gente faz? A gente investiga as causas do óbito, corrige a declaração de óbito, mas somente naquela via que vai para o sistema. Então, o que acontece? O profissional, aí no caso, a Secretaria Municipal de Saúde, ela vai ter os médicos, os enfermeiros, os profissionais que fazem a investigação, seja no prontuário, seja na casa, e se ela conseguir identificar outras causas que não aquela, porque parada respiratória não é causa de morte, mas é muito comum ser colocada, infelizmente. Então, o profissional de saúde, o que ele vai fazer? Ele vai elaborar um relatório de investigação, dizendo as fontes, dizendo onde ele encontrou aqueles dados, vai assinar, vai colocar o seu CR, né? Se é o CRM ou o COREM, vai anexar na via da DO da Secretaria Municipal de Saúde, porque isso ele tem que ter um documento de investigação e pode corrigir essa DO na via da Secretaria Municipal de Saúde. Então, a DO e o banco de dados do SIM, ele vai ser corrigido, mas só tem finalidade epidemiológica, não tem finalidade legal. A declaração de óbito, a via que está no hospital e a via que está no cartório vai continuar como estava. Ok, pessoal de Ituverava, obrigada. Marli, eu tenho uma última pergunta, eu não me recordo se alguém fez ou se foi falado, referente no caso de óbito ocorrido dentro da ambulância, a caminho do hospital, sem o médico. O óbito sem médico e quando acontece numa ambulância, existem alguns fatores que podem ser considerados, né? Primeiro, quando um paciente sai de um serviço para ir para outro, normalmente ele tem um encaminhamento do médico de lá para o médico que vai receber. Então, eu tenho a unidade que encaminhou e a unidade que vai receber. Quem vai fazer a declaração de óbito? Qualquer um dos dois. Mas parece mais lógico que seja feito por aquele que emitiu, que encaminhou.
porque ele conhece o caso, tá? Alguns municípios usam como critério qual território que a ambulância estava. Porque, na verdade, assim, o óbito ele é registrado pelo município de ocorrência do óbito. Então, quando ele morreu, ele estava num território de um dos dois municípios. Então, alguns municípios falam assim, ó, aconteceu dentro do meu território, eu que dou a declaração. Ah, aconteceu dentro do território do outro que vai dar a declaração. Esse pode ser um critério. Porém, também pode ser dado, mesmo que tenha ocorrido no transporte 3 quilômetros, 4 quilômetros do outro município, quem encaminhou também pode emitir a declaração de óbito. Isso é uma conversa entre os serviços. O importante é que quem dê a declaração de óbito consiga dizer quais foram as causas que levaram aquele óbito. Parece mais óbvio que quem vai saber é quem encaminhou, mas pressupõe-se que esse falecido tem um encaminhamento dizendo quais eram as causas e assinado por um médico. Então, ele vai subsidiar o colega que iria receber também para preencher a declaração de óbito. Alguém vai verificar esse óbito e vai emitir a declaração de óbito. Nesse caso, pode ser qualquer um dos dois, mas se quiser estabelecer um critério, poderia ser o critério do território de ocorrência, onde ocorreu. Porque a declaração de óbito, ela é emitida pelo território de ocorrência. Ok, então, Marli. Nós não temos mais nenhuma pergunta, foi muito válido, nós vamos dar por encerrada essa sessão. Eu vou passar a palavra para que você possa fazer suas considerações finais e agradecer imensamente mais uma vez a sua participação, sempre disponível aí, nos ajudando a tirar dúvida das nossas instituições. Obrigada, Tatiana, obrigada pelo convite, é sempre muito gratificante estar falando com o pessoal da ponta, né, que a gente chama, que é quem está aí no dia a dia, atendendo os pacientes, e agradecer também o interesse de falar sobre o preenchimento da declaração de óbito, porque para a gente que trabalha com esses dados e que sabe a importância disso, eu queria dizer para essas pessoas que eles não tem a magnitude do quanto o trabalho deles é importante, né? Quem coleta o dado, quem está com o paciente do lado, quem está com o prontuário do lado, com o médico do lado, são pessoas que podem melhorar muito os dados que são dispostos nessa base do sistema de informação de mortalidade. E todos nós que trabalhamos com a epidemiologia, com a saúde pública, nós dependemos desses dados que são opostos por vocês. Nosso maior e melhores agradecimentos pelo trabalho que vocês fazem, e estou sempre à disposição para falar sobre isso e conversar sobre as questões que envolvem o dia a dia, quando é esse momento de registrar o óbito. As pessoas têm que dar fé pública em 3 situações na sua vida: quando nasce, quando casa e quando casa, divorcia, né? Ou quando morre. Nós, profissionais de saúde, costumamos estar presentes em 2 delas: quando nasce e quando morre. E a nossa contribuição é no preenchimento e no estudo desses eventos para fornecer, aprimorar ou melhorar a assistência dos serviços de saúde no Brasil. Muito obrigada. Uma boa tarde para vocês. Obrigada, Marli, obrigada a todos. Agora a próxima é na semana que vem, que é o pessoal do Ministério da Saúde que vai falar no CISMAC, tá bom? Marli, obrigada mais uma vez e tenha uma boa tarde. Obrigadão.